Boa noite, gente. Estamos esperando aí o Henderson chegar para a gente iniciar a live. Vocês conseguem me ouvir direitinho, tá bom? O áudio? Valeu, gente. Oi, Grazi. Beijo para Isabela Rotelli, Maruípe região. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo com você? Muito bem, obrigado. Então, gente, vamos começar a live de hoje. O nosso convidado é o Dr. Henderson. Ele é presidente da Comissão Especial de Bioética do Conselho Federal da OAB, doutor em Direito pela PUC e PhD em Bioética. O senhor pode fazer um panorama geral do que está acontecendo para a gente no campo da bioética, principalmente? Oi, Letícia, eu queria começar dizendo que é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Quando eu divulguei nas minhas redes sociais, eu mencionei que eu tenho a alegria de todos os anos, de uma forma ou de outra, estar em Vitória e com os alunos, né, do centro acadêmico, de toda a Faculdade de Direito. E isso, para mim, é uma grande alegria. Eu tenho grandes amigos que fiz dessa relação, né? Então, várias gerações, cada qual me lega um grande amigo, uma grande amiga. E esse ano eu estava já tinha programado até ir por conta própria, mas ainda não tinha ido por causa de toda essa circunstância, né? Eu vejo, puxa vida, esse ano vai quebrar a regra. E já que comentaram da caneca, eu quero dizer que eu tenho uma coleção dessas canecas da Semana Jurídica. O mais legal é desse lado, que Verdade. invariavelmente aparece nas minhas fotos, como é a caneca que eu uso no dia a dia mesmo, né? Eu realmente gosto da caneca de vocês e uso aqui. Bom, vamos fazer um panorama, então, das coisas que estão acontecendo no mundo da bioética, né? Acho que nunca a bioética esteve tão demandada, Letícia, seja pela pluralidade de assuntos que temos para conversar sobre bioética e pandemia, seja porque há muitas coisas que estão afligindo e as pessoas agora estão descobrindo a existência desses temas e a necessidade de nós conversarmos sobre esses temas. Então, e conforme vai passando, ou dia após dia dessa pandemia, nós vamos descobrindo alguma circunstância nova que nós precisamos conversar e que às vezes nós
nunca tínhamos imaginado que falaríamos sobre isso. Então, mesmo para quem é já do dia a dia, convive pesquisa, é surpreendido com alguma coisa ou outra. Bom, assim que começou a surgir a epidemia, a pandemia, o primeiro ponto que se discutiu foi a quarentena. Né? A quarentena é obrigatório, não é, como funciona, como deixa de funcionar. Eu acho que está mais claro do que nunca para todo mundo que sim, que juridicamente é possível estabelecer uma restrição a direitos fundamentais, especialmente neste caso de ir e vir, e de que é necessário, sim, para uma medida de saúde pública, que as pessoas estejam num distanciamento social. Também já ficou mais que claro de que é obrigatório que a pessoa se cuide, ela não tem a opção de não se cuidar e transmitir isso adiante. E por que isso acontece? Tem um fundamento jurídico, né? A discussão é bioética, mas depois disso isso vai para o direito, né? Por meio do biodireito, isso ganha um fundamento jurídico. No Brasil, a lei que estabelece esse fundamento jurídico é a Lei 13.979. É uma lei que poderia ter vindo um pouco mais ampla, mas ela veio especificamente para a situação da pandemia do Covid-19, né, do coronavírus, porque até então no Brasil nós não tínhamos instrumentos jurídicos claros e com força coercitiva suficiente. É claro que com o que tinha daria para atuar. Então, você já tinha toda uma série de instruções normativas, uma agenda sanitária que fundamentava isso. Mas com a lei ficou muito mais claro, mesmo para nós do direito, mesmo para as autoridades, o poder de polícia sanitário ficou mais fácil para eles atuarem. Né? Então, está claro para todo mundo, essa lei foi regulamentada pelo decreto 356, né, uma portaria do Ministério da Saúde, que ficou mais evidente ainda o que deveria ser feito. E esse decreto deixa ao cargo, e aí entra uma discussão de direito constitucional, deixa por conta dos entes federativos analisarem as suas circunstâncias específicas. De modo que o Estado, o ente federado, né, o Estado, ele pode baixar um decreto tornando específica aquelas regras para o seu Estado. O município pode editar as suas regras, tornando específicas aquelas condições para o seu município. E a própria União pode fazer o mesmo, né? Estabelecer as regras que vai valer para o Brasil inteiro, embora ela já tenha feito isso por meio da edição da Lei 13.979 e também do Decreto 356. Bom, isso gera uma discussão que ontem o Supremo teve que se manifestar. Né? Tinha-se o voto concedendo liminarmente o poder, o direito dos estados e municípios de estabelecerem as suas regras. Ontem, o Pleno do Supremo, né, numa audiência histórica, eu diria, enfatiza ratificar essa decisão do ministro Marco Aurélio, reconhecendo o direito, né, dos municípios e dos estados regulamentarem como será feito isso em suas regiões. Então, de modo que hoje, se o governo federal quiser falar, olha, não, mudou tudo, né, vamos ter aí uma outra, pera lá, aqui no estado está desse jeito, no município está de outro jeito, nós vamos ter que encontrar um diálogo. Surge, portanto, uma coisa que não conhecíamos aqui no Brasil, que é o diálogo institucional prático, aplicado efetivamente. Antes era algo teórico, que vários professores escreviam. Quero mandar um abraço aqui para vários colegas, amigos que já deram um oi aqui, Lucas, Rafael. Muito obrigado por vocês estarem assistindo. Bom, então, até aí, nós estávamos então no começo dessa discussão toda, e eis que começam a surgir as discussões bioéticas hardcore, por assim dizer. Né? A primeira delas, Letícia, diz respeito ao desenvolvimento de novos fármacos ou novos tratamentos. Né? Ou também, isso, quando eu falo isso, a outra face da moeda, eu estou querendo dizer de terapia, de pesquisas científicas com seres humanos. Quando eu falo em pesquisa científica com seres humanos, eu estou me reportando diretamente a um conjunto de regras, de protocolos científicos que foram desenvolvidos ao longo do tempo com base em muito sofrimento humano. Não são regras criadas, às vezes algumas pessoas pensam, não, isso daí
é simplesmente poder atrapalhar o desenvolvimento da pesquisa científica, e é por isso que o Brasil não teve um prêmio Nobel, etc. Não. O Brasil é um dos países mais rígidos no mundo, poucas pessoas sabem disso, mas o Brasil é um dos países mais rígidos no mundo para a aprovação de novos fármacos para dosagem de pesquisas com seres humanos. Há países que esperam o Brasil dar o ok para uma droga entrar no comércio, para só então ele autorizar. Porque o nosso protocolo ele é solidamente construído, ele é muito sério. É uma coisa que aqui no Brasil funciona seriamente, é isso. Esse protocolo, Letícia, ele tem uma pré-fase clínica e 4 fases clínicas. Essa pré-fase ela é feita com 2 animais mamíferos de família diferente. Então, por exemplo, se você faz com um roedor, você não pode fazer com outro roedor. Tem que ser com um animal de outra natureza. Por que 2 e não 1? Antes era 1, mas teve um certo momento que foi o desenvolvimento da talidomida. Não sei se você já ouviu falar da talidomida. A talidomida é uma substância que ela foi aprovada como um remédio para enjoo de grávidas. Bom, quase a maior parte das grávidas que eu conheço enjoam. Então imagina só quantas grávidas não tomaram a talidomida. Só que na década de 60 e 70, começou a ter uma alta natalidade de crianças com má formação. E então o mundo inteiro começa a perceber, e a registrar, e a comunicar, e começa a se pesquisar. Mas o que é que tem de uma criança, de uma gestação para outra, que deu a má formação fetal, o que é que tem em comum? E depois de muito pesquisar, o que se descobriu foi que o que tinha em comum era a talidomida. Eu falei, mas todos os resultados das pesquisas deram ok. E aí quando eles vão refazendo, quando chega na pré-fase clínica, eles descobriram que quando fazia com outro mamífero, os filhotinhos desse outro mamífero nasciam com má formação fetal. Então, desde então, olha só quantas pessoas sofreram, até hoje, inclusive, essas pessoas estão vivas. Há um fundo para ajudar no custeio, né, de suas saúdes. Mas olha quantas pessoas no mundo sofreram para poder construir uma simples mudança, um simples detalhe, que é, agora nós vamos ter 2 animais. Bom, depois nós temos a fase 1, que é dar essa substância para um ser humano saudável para ver se não dá efeitos colaterais ou se não agrava a saúde dele naturalmente. Essa é a fase 1. A fase 2 é uma fase de controle, em que se pega um grupo controle das pessoas que têm aquela doença ou aquela moléstia que se quer combater e administra essa dosagem. E aí vê-se o resultado, se melhora ou se não melhora. Feito isso, olha, dá certo nesse grupo amostral, então agora nós ampliamos o nosso grupo amostral. Pega pessoas de regiões diferentes, de países diferentes, de climas e culturas diferentes e vê se com essa turma também dá certo. Ou seja, mudando o lugar, mudando todas as condições, se isso funciona. Dando certo, que é a fase 3, aí se entra na fase 4, em que se autoriza a comercialização. Aí é uma fase de vigilância sanitária, em que não só a indústria farmacêutica monitora, mas também as autoridades de vigilância sanitária do mundo todo. E isso é um monitoramento constante. A primeira coisa que começou a se falar foi, puxa, o que é que pode dar certo que cura a Covid-19? Vamos quebrar parte do protocolo para poder antecipar, acelerar e ser mais rápido. Então foi essa primeira discussão, até que alguém começa a sugerir, bom, por que a gente não testa as drogas que já conhecemos, já é utilizado em seres humanos, para ver se não mata em laboratório. E aí quando um rol de substâncias começam a ser testadas, e algumas delas têm efeito dentro de laboratório, ou seja, in vitro, matou o SARS-CoV-2. Uma dessas drogas, dessas substâncias, é a cloroquina e a hidroxicloroquina. E aí o presidente Trump fala no discurso fake news que, olha, aqui em Stanford já se pesquisou e deu certo. Então, e curiosamente, ato contínuo no Brasil, né, esse discurso ele é replicado, e nessa replicação até faltou hidroxicloroquina nas farmácias. Então precisou o Ministério da Saúde aumentar o nível de rigidez para a compra de hidroxicloroquina apenas com receita controlada, porque há outros pacientes que fazem uso disso, né, seja porque tem alguma doença autoimune ou porque qualquer outra condição, e começou a faltar para esses pacientes. E aí surge um grande debate, que hoje inclusive vimos
né, um dos resultados, né, Letícia, desse debate, que foi a cloroquina ou não cloroquina. A cloroquina se tornou um mote de partido político, né, dos a favores e dos contrários. E aí, é neste momento em que você percebe que ciência pode ser ideológica, sim. A ciência ela não é neutra. Ela tem que ser, ela é debatida e às vezes ela é politicamente debatida. Verdade. O que nós temos hoje em dia, então até para quem está nos ouvindo, eu já queria falar, hoje é dia 16, às 19 horas, então, da última busca que eu fiz, o que nós temos sobre a cloroquina. Nós temos alguns estudos publicados, nós temos alguns estudos em andamento. Desses estudos publicados, alguns deles demonstraram que a cloroquina, numa combinação com outros elementos, ela auxiliou, ela foi um fator determinante para a recuperação daqueles pacientes em relação ao grupo controle que não tomou. Ou seja, ela auxilia. Mas deixe-me enfatizar bem isso, Letícia. Ela auxilia, ela não é a cura. Isso tem que ficar muito evidente. Mas in vitro ela funciona. Sim. In vitro, no laboratório, não só ela, mas várias outras substâncias mata SARS-CoV, ela acaba, extirpa SARS-CoV-2. Mas uma coisa é isso in vitro, controlado. Outra coisa é isso no corpo humano. Porque não necessariamente a sintetização disso tudo no corpo humano será a mesma que in vitro. Então, teve essa discussão, e aí começou a discussão se deve ou não deve criar um protocolo. Em Manaus fizeram uma pesquisa e interromperam essa pesquisa por conta de morbidade, alta morbidade entre os pacientes. Então, vários pacientes faleceram, então eles interromperam. Mas há algumas questões que nós temos que observar. Por exemplo, já se sabe, vocês já ouviram falar, você, Letícia, já teve ouvido falar dos efeitos colaterais, como a dizitimia, arritmia e tantas outras coisas que causa a cloroquina. Então já se sabe que ela tem um limite, ela é tóxica e ela tem um limite de toxicidade que o corpo tolera. Alguns estudos já tinham sido publicados, mas olha, com essa dosagem não dá. A pesquisa lá em Manaus, ela tinha uma dosagem superior. Então, assim, eles arriscaram ali, tem algo ali a ser observado. Puxa, por que eles foram testar essa dosagem por tantos dias? Bom, de todo modo, a FDA e o Ministério da Saúde, não é que eles liberaram a cloroquina como protocolo. Eles fizeram duas etapas. A primeira é para os casos crônicos, a cloroquina e a hidroxicloroquina pode ser administrada, ou seja, no ato médico, o médico pode administrar se ele achar que é o caso, combinado com a azitromicina e outras coisas. Então, não é um protocolo tipo, em caso disso, administre. Alguns hospitais estabeleceram como um protocolo, mas foram alguns hospitais. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, 2 grandíssimos hospitais de referência na América Latina têm esse protocolo. Casos crônicos, administre, já faz parte. Depois, o Ministério da Saúde autorizou que, novamente, num ato médico, se o médico avaliar que é o caso, ele pode administrar para casos moderados, eventualmente para casos leves, desde que devidamente monitorado por causa dos efeitos colaterais. Não sei como vai continuar isso. Falaram de um estudo realizado aqui em São Paulo, na Prevent Senior. Está todo mundo aguardando os resultados desse estudo, porque, ao que foi anunciado na mídia leiga, os resultados são muito positivos. Então, independente de ser pró ou contra a cloroquina, porque é ou não a favor de um partido, de um político ou de outro, acho que, no fundo, todos nós estamos torcendo para que, puxa, tomara que encontrem logo uma resposta. Com certeza. Então, eu torço muito para que a resposta esteja nesse estudo, porque vai mitigar o sofrimento humano e tudo mais. Eu convidaria todo mundo a não ficar nessa torcida de a favor ou contra a cloroquina, porque não é isso que está em jogo. É encontrar um tratamento eficiente para reduzir o sofrimento do povo que habita essa terra. Não é só o brasileiro, toda a humanidade. Então, tomara que esteja aí e que o Brasil tenha protagonismo na descoberta de um protocolo que mitigue isso. Mas isso tem tomado pauta, e muita pauta, e muita pauta, e muita pauta. Outro ponto, Letícia, que chama muita atenção, né, dos temas bioéticos relacionados à pandemia, é a questão da alocação de recursos escassos em saúde. O que é isso? Olha, eu só tenho um respirador.
e tenho 10 pacientes graves que necessitam desse respirador. Para quem que eu vou dar esse respirador? Essa é uma discussão triste e antiga, tá? E ela não remonta ao Brasil. Ela remonta às primeiras vezes que teve essa discussão forte e oficializada foi quando surgiu os aparelhos de hemoterapia, perdão, quando faz a filtragem do sangue no lugar dos rins. Hemodiálise? Hemodiálise, obrigado. Isso, então, em Seattle, quando foi ali desenvolvido o primeiro aparelho de hemodiálise, fez-se uma fila imensa, né, de pessoas que precisavam daquilo. Porque a hemodiálise representa um salto de qualidade de vida e de expectativa de vida para os pacientes renais crônicos. Então, imagina só quantos pacientes que não morriam tão jovens, tão cedo, porque não tinha esse tratamento, agora passou a ter. Mas era muito caro. Até hoje, um aparelho de hemodiálise não é barato. Era difícil de desenvolver. Então, tinha-se pouco aparelho para atender a tanta demanda. E aí, então, em Seattle, eles montam umas comitês de pessoas que eles chamavam de comuns. Então, tinha uma dona de casa, um banqueiro, um padre, E o que era interessante eram as discussões que eram feitas, e está tudo registrado, isso que é o mais interessante. A primeira pergunta era, quem aqui é religioso e frequenta a igreja? É fulano. Então é como se ganhasse um pontinho, uma estrelinha. Então esses são elegíveis. Curioso. Esses aqui, quem efetivamente ajuda na igreja? Esses daqui. Então eu já separava alguns outros. Desses que ajudam na igreja, quem tem filhos? São esses daqui. Quem tem emprego e é assíduo no trabalho? Então os critérios, eles eram muito curiosos. Então eles eram chamados de comitês divinos, porque eles tinham o poder de Deus, de decidir quem vive e quem morre. Nossa, muito curioso. Quando o médico chega ao ponto de precisar decidir para quem ele vai dar esse respirador, ele está fazendo uma decisão dessa, quem vive e quem morre. Antes de ligar aqui para falar com vocês, eu estava numa discussão de o seguinte caso. Alguns médicos conseguiram desenvolver uma técnica que dá para usar o mesmo respirador para 2 pacientes. Mas isso não está registrado como protocolo, e isso não está reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina nem pela sociedade médica responsável por aquela área científica. Né? Então, como fazer? Porque é o grande dilema dos médicos. Chega uma hora em que nós pensamos na vulnerabilidade do paciente, mas nós esquecemos de falar da vulnerabilidade dos profissionais de saúde. Não só estarem expostos ali, né? Eles estão expostos a serem contaminados, eles estão expostos a serem estigmatizados. Nós estamos vendo isso, profissional de saúde sendo hostilizado na rua. Isso é um absurdo sem tamanho. E além de estar faltando equipamento de proteção individual para eles, além do medo de ser judicializado alguma coisa que eles façam, porque há uma grande judicialização da relação médico-paciente. Né? Hoje em dia, tudo, como nós não lidamos bem com a morte, a gente acha que se morreu é porque o médico errou. Né? Então, isso é judicializado, isso causa insegurança para eles. E agora, além de tudo, eles precisam de todo esse medo, né? Que veja, nós estamos vivendo uma pandemia de saúde emocional. Né? Todos estão ligeiramente deprimidos ou ansiosos. Além de terem seus casos naturalmente agravados, né, pelo que estamos vivenciando. Imagine um profissional de saúde com todas essas circunstâncias e ainda ter que decidir. Um estresse moral enorme. Exatamente. Então eu queria falar só um pouquinho nesse ponto, Letícia, que é o seguinte. No Brasil, o que nós temos de genérico para se aplicar nesse caso, é possível que quando isso acontecer mais, e já se está se discutindo isso, de criar um protocolo específico, mas o protocolo atual que existe, ele está numa portaria do Conselho Federal de Medicina, que é a portaria, a resolução, aliás, perdoe-me, a resolução 2156 de 2016, em que estabelece para qual é o critério, quem é que primeiro deve utilizar. Então são 5 etapas ali. Então primeiro vai para esse grupo, se não tiver ninguém desse grupo, vai desse grupo, se não tiver desse, e aí vai. Agora, como nós estamos num caso muito específico de pandemia, é possível termos uma resolução específica para a pandemia. Tristemente, nós estamos vendo outros países editarem resoluções específicas para a pandemia. Por exemplo, na Itália estabeleceu-se que pacientes acima de 80 anos é melhor não atender mais.
nos Estados Unidos, já se fala, por exemplo, em não ressuscitar, não tentar mais ressuscitar pacientes, porque além de correr o risco dos profissionais de saúde se contaminarem, ainda tem, você está tomando o leito de um outro paciente que mais saudável possa se recuperar. E teve até mesmo quem cogitou que pessoas com deficiência intelectual não sejam atendidas pelo sistema de saúde. Caramba! Exatamente, é uma espécie de eugenia social. Vamos aproveitar aqui, pessoas com deficiência intelectual já vão morrer porque eles não têm compreensão, sei lá, qual é a razão dessa discriminação indevida. Tá? Então, assim, vários lugares do mundo estão estabelecendo critérios e eu espero que no Brasil nós não cheguemos a este ponto, que a gente consiga achatar a curva o suficiente, mas em chegando, nós temos que discutir algumas coisas. Então, por exemplo, essa discriminação com o idoso é indevida. Essa discriminação com pessoas com deficiência é indevida, é inconstitucional isso, além de absurdamente desumano. Né? É importante sempre lembrar, Letícia, que situações extremas como essa, além de testar as instituições, testar a capacidade técnica de todo mundo em saber lidar com as suas áreas no combate à pandemia, ela testa o caráter das pessoas. É neste momento que você vê qual é o critério das pessoas, a base axiológica delas, o que ela acha bom, o que ela acha ruim. Então, temos que estar atentos e vigilantes a isso, para não deixarmos o que tem de pior em nós vir à tona. Né? Com certeza. E, por fim, um outro elemento bioético, que em relação à pandemia, diz respeito à terminalidade de vida. Né? Cuidados paliativos e despedida da pessoa dos seus familiares, que eu acho que é algo muito importante. Já tem uma restrição muito grande em velar os mortos. E eu tenho notícias de histórias que nos tocam, são tristes, mas nos tocam pela sensibilidade humana, de profissionais da saúde utilizarem os seus próprios dispositivos, né, celular ou tablet, pessoais, para que um paciente que perceba-se que ele vai entrar em colapso, que ele vai entrar em coma, ele consiga falar com os familiares para se despedir. Então, não necessariamente isso é uma coisa institucionalizada, é o profissional de saúde sendo um ser humano à beira do leito para propiciar este momento. Né? Então, seria necessário também discutir um protocolo para essa condição. Bom, assim, no geral, né, no overview dos pontos que mais ressaltam, assim, que mais surgiram, né, mais gritaram, são esses. Há vários outros mais específicos que é importante falar, por exemplo, a vulnerabilidade que eu mencionei. De um certo modo, todos nós somos vulneráveis, e não é porque é classe social ou não, isso é ainda mais agravado pelas diferenças sociais, mas veja que o Brasil fez compras de equipamentos da China, então logo isso encostou nos Estados Unidos para poder fazer uma pausa ali, um abastecimento, sei lá o quê. Os Estados Unidos tomou isso do Brasil. Então, não importa seu nível social, o dinheiro que você tem, se você mora na América Latina, você é vulnerável. E depender da sua desigualdade, nível de desigualdade social a qual você está submetido, a sua vulnerabilidade é ainda maior. No futuro, como proteger os mais vulneráveis. Esse distanciamento social é uma proteção aos mais vulneráveis. Mas não se engane, você, eu e qualquer pessoa, com um nível qualquer que seja, ele está vulnerável simplesmente por estar aqui numa região que historicamente sofreu explorações e sofre explorações e marcadamente possui a sociedade estratificada. Bom, então são esses os panoramas gerais. Me parece que tem perguntas que foram feitas antes e que estão sendo feitas aqui. Né? A gente está anotando as perguntas que estão sendo feitas agora, que a gente vai botar no final para responder depois que a gente responder aquelas que a gente já tinha formulado anteriormente. Aí vocês podem ir escrevendo que a gente vai anotar tudinho. Anotem, me sigam, mandem dúvidas aí, aproveitem agora. Essa live ela é diferente das outras, porque ela é com base nas perguntas que são feitas. Eu que quis papagaiar aqui no começo, mas a live é para responder as dúvidas de vocês. E se eu não souber, eu pesquiso e mandarei depois. Pontuando essa questão da mistanásia como algo já recorrente na América Latina. A gente tem observado que isso já era algo recorrente na América Latina,
Mas isso tem se agravado com esse panorama novo, né, de pandemia. E existem vários tipos de morte diferentes. A ortotanásia, a eutanásia, a mistanásia, a distanásia. E a gente queria saber se existe a possibilidade de escolha de como morrer nessas circunstâncias. Essas pessoas podem optar por se tratarem ou serem submetidas a qualquer intervenção. Se é cabível a ortotanásia nessa situação. Letícia, eu queria fazer uma rápida explicação sobre os momentos éticos em terminalidade de vida. Você é pesquisador em bioética, está familiarizada, mas com bioética ainda há um grande desconhecido aqui no Brasil, especialmente nos acadêmicos de direito. Tem pessoas que nos escutam que não são da área jurídica também, que pode ser algo. Assim, muito rapidamente, tá, gente? Muito rapidamente, nós temos 4 momentos éticos em terminalidade de vida. O mais conhecido deles é a eutanásia. Isso é polêmico, tem filme, tem filmes bonitinhos aí que a gente chora, eu choro, assisto mesmo sabendo o resultado final e choro todas as vezes. A eutanásia é o caso em que o paciente ou a paciente viveria, mas a condição de vida dela é de tamanho sofrimento, ela considera tão indigna que ela opta em abreviar a vida. Então ela antecipa a morte, mas veja, ela continuaria vivendo. A moléstia que ela tem é uma moléstia crônica, insuportável pela dor ou pela condição em que ela fica, e aí ela opta em antecipar a morte. Ela abrevia a vida. Essa é a eutanásia. O segundo momento ético que nós temos é a distanásia, em que o paciente morreria, mas graças ao estado da ciência, do desenvolvimento científico contemporâneo, consegue-se prolongar a morte, prolongar a vida. É o caso da obstinação terapêutica. A pessoa pode ficar anos e anos e anos. Tem casos registrados de pacientes que ficaram 2 décadas conectadas a um monte de aparelho e isso mantendo ela viva artificialmente. Ela vai viver de outra forma? Não. Ela só está viva por causa da obstinação terapêutica. Essa é a distanásia. Entre a eutanásia, que é a antecipação, e a distanásia, que é a prolongação da vida artificialmente, eu tenho um campo nebuloso, pouco compreendido, que causa muitas inseguranças nos profissionais de saúde, chamado de ortotanásia. A ortotanásia é a morte da qual todos os seres humanos um dia morrerão, porque morrer faz parte de estar vivo. A ortotanásia é o caso em que é a morte que precisa ocorrer. Você nem está antecipando ela, nem está prolongando a vida artificialmente. Chega um momento em que a sua vida biológica ela atinge o limite de força dela. Então, é necessário encerramento desse ciclo. Este momento é a ortotanásia. No Brasil, pasmem, senhoras e senhores que me escutem, no Brasil já tentou se criminalizar a ortotanásia como se fosse o homicídio culposo, ou mesmo o doloso, porque suspendeu o tratamento do paciente e deixou morrer. Já teve uma ação civil pública do Ministério Público Federal querendo suspender a resolução 1805 de 2006, que trata da ortotanásia, dizendo que isso era homicídio. E que, se não fosse suspenso, então que a Justiça Federal estabelecesse que toda vez que fosse aplicar, que alguém fosse morrer, que perguntasse para o Ministério Público se podia ou não. Nós já beiramos o risco de ter que pedir autorização para morrer no Brasil. Bom, a ortotanásia não é simplesmente deixa morrer, tá, Letícia? Ela tem uma circunstância. Não se dá para falar de ortotanásia sem uma circunstância que também é um momento ético em terminalidade de vida, que é cuidado paliativo. Que é o quê? Tirar o sofrimento da pessoa, colocá-la num ambiente em que ela consiga estar com seus familiares, permitir que ela se despeça, permitir que ela diga que ame, permitir que ela peça desculpas, que ela resolva suas últimas questões pendentes. Isso é qualidade de vida. Mesmo no momento da morte, nós temos que falar sobre qualidade. Bom, esse é o terceiro momento. E o quarto momento é uma coisa que foi descoberta no Brasil, chamada de
mistanásia, que é a morte miserável ou que poderia ter sido prevenida. É o caso da pessoa que morre na fila do SUS esperando um leito. É o caso da pessoa que morre porque não teve condições básicas, mínimas, de ser atendido pelo sistema público de saúde. Né? Ou mesmo que morreu porque faltou alimento para ele. Né? E isso tudo revelando a nossa vulnerabilidade. E isso espalhou pelo mundo inteiro. As pessoas pararam para observar, puxa, tem mortes que são mortes miseráveis. O nome disso é mistanásia. Então, no Brasil, nós temos isso também, a mistanásia. Bom, e aí, então, vem a pergunta que você me faz, agora feita essa breve introdução, que é o caso da pessoa que pede para morrer, para não ser atendida nesse caso. Né? Bom, primeiramente, essa é uma doença infecto-contagiosa gravíssima. Então, neste caso, nós temos um cerceamento da autonomia do indivíduo. Então, a autonomia privada, pela qual todos nós lutamos, seja para caracterizar como direito fundamental, seja para caracterizar como um direito humano, seja para caracterizar como um instituto do direito privado, que é para o indivíduo poder se manifestar e ele ser livre e falar, neste caso aqui, o direito de autonomia do paciente, ele sofre algumas restrições. Então, por exemplo, não é possível ele escolher não se tratar. Porque quando ele não se trata, ele se torna perigoso para a comunidade que ele está inserido. É diferente de outras doenças. Veja, eu estou junto com inúmeras outras pessoas melhores do que eu, um defensor terreno da autonomia do paciente. Neste caso, nós estamos falando de uma pandemia, de uma doença infecto-contagiosa. Não é uma outra doença que a decisão dele não interferirá na saúde de outrem, né, na saúde coletiva. Então, ele precisa, sim, se tratar. De modo que, com os pacientes de Covid-19, acontece de ter ortotanásia? Sim. Porque a ortotanásia é a morte correta. É o momento em que já se fala, não adianta nós fazermos mais nada neste caso. Ele falecerá. Então, acontece e acontecerão, como já tem acontecido, casos de ortotanásia. Olha, fizemos todo o possível, todos os protocolos científicos conhecidos, qualquer outra coisa que nós façamos aqui é mera intervenção, é prolongação, é distanásia, é a prolongação indevida da vida. Agora, pode o paciente virar e está lá no hospital, está sendo tratado. O caso dele dá para reverter. Olha, isso é importante. Portanto, a vida dele prolongará, certo? A vida dele continuará naturalmente. Pode ele virar e falar, não quero mais tratamento, eu quero virar um caso crônico e falecer? Porque, neste caso, nós entramos no campo da eutanásia. Ele está o quê? Passando a abreviação da vida dele. E aí, este não é o momento de discutirmos eutanásia. Veja, isso é polêmico. Eu sei que quem está me ouvindo pode não concordar e fiquem à vontade em não concordar. Eu sou a favor da eutanásia. Mas este momento não é para se discutir eutanásia. Porque, neste momento, todos nós estamos vulneráveis, especialmente aqueles que queiram optar pela eutanásia. Muito provavelmente eles estarão ansiosos, angustiados, depressivos. Então, a escolha que ele vai fazer, ela não é uma escolha livre, esclarecida e autônoma. Não, é uma escolha viciada por uma circunstância. É uma escolha existencial que não é livremente autônoma. Este não é o momento de discutir esse eutanásia. Então, melhore, cuide do paciente. Olha, agora você está inteiro. Passou a pandemia, beleza, agora poderemos discutir isso. Pode se discutir até a eutanásia para os outros casos que a pessoa vai passar. Ok? Ok. Nesse cenário em que tem pessoas que têm quadros irreversíveis, entra os cuidados paliativos, né? E eles visam principalmente o conforto e a passagem da pessoa pela enfermidade de forma assistida. Como que a gente pode comportar isso nessa pandemia, principalmente no sistema de saúde pública? Letícia, é muito difícil. É muito difícil nós conseguirmos garantir cuidados paliativos. Mas eu vejo os cuidados paliativos como direitos humanos. Com certeza. O cuidado paliativo,
ele, mais do que uma técnica... Veja, demorou para no Brasil se aceitar cuidado paliativo como algo, como uma técnica de cuidado de saúde. Cuidado paliativo em terminalidade de vida é uma manifestação do direito fundamental à saúde. Então, se ele se demonstrar insuficiente, é necessário criar-se uma política pública de cuidado paliativo em terminalidade de vida em situação de pandemia. Como fazer isso? Veja, eu relatei aqui os casos de profissionais de saúde utilizando seus próprios equipamentos para propiciar um cuidado paliativo de uma despedida, alguma coisa ali. Mas é necessário que, à medida do possível, se adapte todas as UTIs neste país para que, da forma mais segura a todos os envolvidos, seja possível a pessoa se despedir, ter a manifestação de cuidado paliativo ali. Além disso, já faz parte do protocolo não permitir que as pessoas sintam dor, sofrimento, né? Isso já está dentro tanto do cuidado paliativo quanto dos protocolos de cuidado, mas acho que aí tem uma questão muito importante que é da despedida, né? Então, é relevantíssimo nós falarmos de as pessoas permitirem que as pessoas se despeçam, se for o caso. Nessa esteira de despedida, né, das pessoas que, enfim, venham a falecer, a gente tem tido notícias de enterro em massa de corpos de indivíduos sem laudo da causa morte, fazendo com que a família tenha seu direito de velar o corpo e até mesmo seu direito de memória relativizado, se não mesmo vedado, né? Qual a sua opinião em relação a isso? Tristemente, nem sempre, na circunstância que está se vivendo, é possível velar o corpo, né? Isso. Todos estarão expostos à contaminação e, além da transferência comunitária, de estar ali velando o corpo. Então, infelizmente, os velórios não poderão ser feitos de corpo presente, né? Ou talvez não poderão sequer ser feitos neste momento, de modo que as famílias se reúnam e falem da pessoa, se despeçam dela. Infelizmente, a circunstância até para proteger os que ficam, né? Agora, é inadmissível a morte, o registro da certidão de óbito, do atestado de óbito, ou mesmo a comunicação da morte sem explicar, sem uma resposta para os familiares. É necessário se dizer se foi por conta de SARS-CoV-2 ou não. Eu acho que essa é uma resposta que gera conforto aos familiares que estão aí. Então, a massa de atestados de óbitos que estão sendo feitos sem uma resposta adequada, isso fere não apenas a dignidade daquele que se parte, né, da memória dele, mas também a da família em saber do que seu ente querido faleceu. Pode ser uma coisa minúscula, que quem me escute diga, puxa, mas para quê? Mas, em inúmeros casos, a pessoa só queria, os familiares só precisam de uma resposta para se confortar, né? E dizer que sim ou dizer que não dá conforto suficiente, além de, não nos esqueçamos desse aspecto, ser um dado relevantíssimo para o sistema público de saúde. Por quê? Os casos oficiais serão o mais próximo possível da realidade e todos aqueles que estiverem em contato com uma pessoa quando ela estava assintomática, que o Covid-19 ele tem um período assintomático que é contagioso, que é o grande diferencial perigoso dele. Então, é importante, poxa, eu estive com aquela pessoa, ele há 20 dias atrás, e, puxa, ele não tinha nenhum sintoma. Eu tenho que estar de olho. Potencialmente eu tenho. Então, eu tenho que fazer uma quarentena. Faz parte da minha consciência cívica fazer uma quarentena mais rígida e não estar próximo a outras pessoas que poderão ficar contaminadas. E entrando nessa esfera de saber quem teve, quem está com coronavírus, a gente tem o debate entre o direito à intimidade da pessoa que está portadora desse vírus e o direito à saúde pública como um direito coletivo, né? Como você vê o embate entre esses dois direitos fundamentais? Letícia, há uma interpretação possível em que não tem conflito entre as duas coisas, que é aquela em que você tem o direito à intimidade,
mas o direito à intimidade não te permite impedir, não impede a autoridade sanitária de fazer você, de obrigá-lo a realizar o exame e a autoridade sanitária saber do resultado. Então, como é isso? Você é obrigado a se testar, se assim foi determinado pela autoridade sanitária. Mas o resultado do teu exame não precisa ser contado em redes sociais, na imprensa. Então, veja só, você como paciente tem o direito ao seu diagnóstico não ser divulgado, ser uma coisa pessoal, mas você não tem o direito a se recusar a fazer o exame. Nós temos aí um caso público e notório de alguém que estava suspeito e todo mundo comentava. Né? Então, veja, simplesmente falava-se em abstrato, deu negativo. Não precisa nem comentar, mas ele é obrigado a testar e a submeter ao tratamento ou à quarentena, ou aquilo que for necessário para não contaminar outrem. Sair em público e em lugares abertos com mais pessoas. Você tem que... Você não precisa contar com o público, mas você é obrigado a testar e é obrigado a seguir a diretriz médica. A gente está com, acho que mais de 17 minutos até 8 horas. Você tem um tempinho para responder as perguntas que o pessoal mandou? Claro, por favor, estou à disposição. A Helena Balmer mandou. Henderson, Helena, beijo, Helena. O que você pensa sobre a lei sancionada hoje sobre telemedicina? Eu acho importantíssimo. Eu acho que demorou muito tempo para nós termos a telemedicina adequadamente regulamentada no país. Por que eu digo adequadamente? Porque ela já estava dentro do Código de Ética Médico, mas super limitando. Super limitando e dizendo, olha, vai ser regulamentado. E isso é grave, porque, veja, o tratado de... Eu esqueci o nome da cidade em que foi as associações médicas do mundo inteiro se reuniram para poder discutir telemedicina. A carta é de 1999. Veja, nós estamos falando de uma coisa que tem 21 anos de existência regulamentada no mundo. No Brasil, nós estamos até hoje, gente, com uma era que está tudo digitalizado, que facilitaria imensamente o acesso da população a sistemas de saúde a um custo mais barato, acessível, ou mesmo em massa, no caso de saúde pública. Isso baratearia demais o sistema de saúde, entre outras tantas coisas. Prevenção, imagina só, em vez de eu confiar em qualquer Google que eu dei, não, eu posso falar com o médico, como estamos falando agora aqui. Mostra para mim a pinta, eu vou mostrar a pinta, eu vou falar, não, você precisa fazer um exame mesmo, vai procurar um médico presencialmente. Nós baratearemos. Existem diversos estudos demonstrando que isso não só melhora o acesso à saúde, como barateia o sistema de saúde, como leva mais pessoas. E por inúmeras razões, telemedicina é um grande avanço. Por alguma razão, não quero entrar nesse mérito, no Brasil ainda não. Então, eu parabenizo a sensibilidade dos nossos congressistas de terem aprovado isso. Parabenizo a iniciativa da Presidência da República, juntamente com o Ministério da Saúde, que criaram a medida provisória que foi sancionada. Obrigado, Laili. Lala é de Tel Aviv. Muito obrigado. Então, tem a Carta de Tel Aviv, que é de 1999. Então, imagina só. E só agora isso vem na forma de uma lei. Então, e veja que é uma lei que só vale para o período de pandemia. Passado isso, não temos mais regulamentação. Mas o que eu quero dizer é que aqui nós temos uma vedação de retrocesso. Telemedicina representa a manifestação do direito fundamental à saúde. Se a hora que passando a pandemia, não tem como virar e falar, olha, tudo que se desenvolveu em telemedicina agora, joguem fora, guardem, porque não está regulamentado. Não. Direito fundamental à saúde tem vedação de retrocesso. A telemedicina é uma conquista e será inconstitucional qualquer tentativa de restrição à telemedicina após a pandemia. A Isabela Rotelli mandou a seguinte pergunta. Recentemente foram alocados containers na frente de um hospital de referência aqui da Grande Vitória para alocar corpos. Qual a sua opinião em relação a essas medidas? Considerando que ainda não atingimos um número alarmante para que isso seja feito aqui no Estado, pelo menos oficialmente.
Eu não sabia disso, né, dessa criação, Uhum. mas eu queria dizer que, para os sanitaristas, a criação de um ambiente refrigerado para a alocação dos corpos falecidos, né, dos falecidos. Então, portanto, eu vou usar a expressão técnica que choca um pouco. Então, a alocação de cadáveres, Uhum. especialmente no momento em que você tem muita testagem a ser feita e num lugar como o Brasil que tem poucos testes disponíveis, faz parte do protocolo. Então, é claro que isso pode ser feito de diversas maneiras, né? Em Vitória, a opção rápida e barata que encontraram, imagino, foi a utilização de contêineres refrigerados. Eu tenho um querido amigo que está montando 2 hospitais de campanha no estado do Nordeste, e ele relata que a parte que caiu a ficha foi quando ele montou a câmara fria do hospital de campanha. Porque ao olhar a dimensão da câmara fria, aí você choca, aí você tem a noção do risco, do que pode vir a ser. Então, choca. Para nós que somos leigos e vivemos no mundo jurídico, choca. Mas faz parte do protocolo você ter um ambiente em que você possa alocar o cadáver para ele ser feito tanto a testagem quanto a devida triagem, né? O devido direcionamento depois. Por que isso? Porque a estrutura do IML não é suficiente para lidar com a pandemia. Então, por isso que já se cria essa estrutura e muito próximo ao hospital. Note que o exemplo que eu dei é dentro do hospital, para não ter deslocamentos e uma questão logística maior. Tá? Uhum. A Brenda Mônica mandou para a gente que ela gostaria de ouvir nossa opinião sobre a decisão do juiz federal que bloqueou dinheiro do fundo partidário e determinou que fosse usado contra o Covid. Essa é uma medida que eu considero de ativismo judicial, porque isso extrapola os limites do que ele pode fazer. É claro que todos nós vamos achar isso muito legal. Acho que não tem ninguém que virou e falou assim, que ruim. Não, todos nós, aposto que todos nós achamos maravilhoso, né, realizar isso, porque primeiro que a existência do fundo já é um ponto que nós temos que debater, né? Nos incomoda o valor, né? As eleições no Brasil são caras demais. Veja, a democracia é cara. Realizar Uhum. eleições, mantermos-nos democráticos é caro. Isso é um fator, tem um custo a democracia. Uhum. Agora, ser tão rica quanto é no Brasil, né, causa isso. Então, assim, eu acho que a decisão do juiz é ativista, mas não vou ser eu agora que, neste momento, vou ficar falando que é ativismo e que ele está errado. Né? Acho que Uhum. veio em um momento que socorre a alocação de recursos escassos. Ela antecipa uma outra discussão que primeiro precisa ser feita, que é vamos ter eleições ou não vamos, e como vai ser feita essa eleição, uma vez que não sabemos o cenário da pandemia até o momento das eleições. Né? Uhum. Então, ele antecipa tudo isso para ele próprio já congelar e destinar isso à saúde. Então, ela não deixa de ser um ativismo bem fundamentado e, podemos até dizer, bem-vindo, mas é ativista que merecerá as devidas análises futuramente. Tá? Porque, Uhum. assim, o ativismo ele é bom quando a gente considera que é justo. Mas qual é o critério dele para a gente considerar injusto? Então, tem-se aí, por exemplo, e se tivessem congelado verbas de outra coisa que não seja sensível? Por exemplo, deixe-me pensar. Já que não está tendo aula, não precisa ter merendas. Uhum. Já que as crianças estão com as suas famílias aqui, poderia vir de outro lugar, de um outro fundo que a gente seja sensível a nós. A gente fala, não, pera aí não. Né? Então, assim, Uhum. é claro que todos nós estamos concordando, porque estamos favoráveis a essa decisão, mas ela precisa ser criticada como toda decisão ativista necessita ser criticada. Uhum. Ana Clara Pereira mandou: Henderson, qual a sua opinião sobre a imposição de medidas drásticas para evitar o rompimento da quarentena, com a aplicação de multa? Seria viável no Brasil? Bom, é uma medida jurídica, está prevista na Lei 13.979, está regulamentado na portaria 356. Então, assim, jurídica é. Uhum. Então, tudo isso está fundamentado juridicamente, caso algum governante queira estabelecer isso.
Agora, se politicamente é adequado, se eu acho ou não que vai funcionar no Brasil, aí nós vamos entrar assim, num campo subjetivo de análise, de valorações pessoais. Eu, particularmente, acho que não daria certo. Uhum. Veja, se multando gravemente as pessoas que param em vagas de estacionamento de pessoas com deficiência e idoso, as pessoas continuam parando em vagas de estacionamento de pessoas com deficiência e idosos, o que se dirá de multar alguém que sai na rua e está lá no Oba-Oba? Uhum. Então, acho que quem alegou que faria isso o fez para... é que nem quando a mãe conta, né? Eu vou contar até 3 e você não arrumar isso, você vai ver. Ou a mãe não quer bater. Né? Ela está só falando, estamos chegando no limite, né? Tem um motivo sério aqui. Se eu acho que vai Uhum. ser efetivo no Brasil, eficiente, vamos dizer assim, não, eu acho que não será eficiente. Eu acho que é mais viável nós termos discursos alinhados e uma boa campanha de conscientização do que multa. Multa nunca impediu ninguém de fazer nada neste país. Uhum. A Brenda perguntou: quais medidas as organizações internacionais podem tomar em relação à competição dos estados por equipamentos, como respiradores, para impedir que países com maior poder monopolizem a aquisição? Nós vamos entrar aí no âmbito do direito internacional público. Não é a minha esfera mais segura, tá, Brenda? Eu vou dizer que eu já ouvi. Eu já ouvi internacionalistas sérios dizendo que, ao fazer isso, você está cometendo um ato de guerra. Né? É Uhum. possível que órgãos internacionais estabeleçam sanções ou que os próprios órgãos internacionais estabeleçam uma comunicação de vias de transição de equipamentos sem passar por países arriscados, ou seja, criem acordos, né? Vamos fazer um tratado internacional só para estabelecer que, né, equipamentos de saúde e ajuda humanitária, neste momento, não pode sofrer qualquer tentativa, senão vai ter uma coerção dos estados de tal maneira. É possível fazer isso. Neste momento em que nós temos um país que está fazendo isso, ou que fez isso, que sequer, que neste momento declarou também que não vai mais pagar a OMS, então nós vemos que a solidariedade internacional ela está se rompendo. Lembre-se do que eu falei, né? Em estados de necessidade a gente conhece aquilo que está dentro das pessoas. Não me Uhum. parece, portanto, Brenda, que tenhamos medidas muito claras ou eficientes neste momento. Nós temos instrumentos? Temos. Podemos fazer um tratado, podemos estabelecer medidas constrangedoras, né, de coerções, mas isso vai ser suficiente ou vai ser eficiente? Não. Me parece que é mais fácil você estabelecer os países que estão na rota, né, da logística desses equipamentos, que assumidamente não farão qualquer agressão nesse sentido e estabelecer rotas de logísticas por ali. Me parece que é mais eficiente isso, né? Então, levanta a mão quem é que não vai pegar equipamento de proteção individual de outras pessoas. Eu não vou fazer isso, beleza. Então, passe uma rota por ali. Então, Uhum. me parece melhor isso e depois dar um prêmio qualquer para aquele país, né, para reconhecer a ajuda humanitária internacional que fez. Uhum. O Vinícius Caporali perguntou: há algum entendimento predominante no campo da bioética acerca do conflito das políticas públicas, isolamento social e adoção de medidas de reclusão dos danos econômicos versus adotar medidas para salvar a economia, mesmo que isso coloque em risco a vida das pessoas? Tá acabando a live. Nós temos quantos? 19 segundos. Você quer reiniciar? Ou prefere? Vamos reiniciar só para terminar de responder isso? Então tá bom. Beleza. Puxa de novo, eu entro. Ok. Voltem, hein, gente? Voltem, voltem.